Eu sou Gilda Júlio, este é o programa Mulher Cristã e esta é a TV CPAD. Hoje nós estamos com uma entrevistada muito especial, todas são especiais, mas esta é a irmã Wanda Libarino, que tem um trabalho fantástico na área da educação. Vamos conhecê-la? Irmã Wanda, a paz do Senhor, é um prazer tê-la conosco. A paz do Senhor, irmã Gilda. Eu fico muito feliz pelo convite, estou aqui ansiosa para falar das minhas experiências com Cristo naquele lugar tão maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. E eu fico feliz porque há anos que eu acompanho o seu trabalho. Lembra? A gente começou bem quando a senhora tinha aquele trabalho lá na região bem carente, né, do Ferreira, fazendo uma escola dominical na sua garagem, né? Sim. Como é que era esse trabalho, irmã Wanda? Tem saudade desse tempo? Tenho muita saudade, porque esse trabalho começou, eu fiz um curso de capacitação de professora de escola dominical. Em seguida, eu comecei a fazer esse trabalho, convidar as crianças, os moradores da comunidade, para falar da palavra de Deus para eles. E assim, como é que começou assim? Chegou uma criança, duas, chegaram de uma vez? Como é que foi o início desse trabalho? O início desse trabalho se deu numa escola bíblica de férias, numa das nossas congregações, e eu levei 13 crianças para lá. Para sua garagem? Não, numa congregação do Campo Limpo, lá. E eu levei essas crianças para um outro bairro, né, que era o bairro Campo Limpo, e viemos para casa. Foi no domingo, na segunda-feira eles queriam ir de novo para a igreja. E as mesmas crianças. A senhora vai me levar, a senhora vai levar a gente para a igreja? E eles insistiram durante uma semana. E um dia eu abri a minha porta e falei para eles: calma, um dia eu vou abrir uma escolinha para vocês. Os anjos disseram amém. E aí iniciou o nosso trabalho. E quanto tempo a senhora ficou nessa escola, assim, dando a escola dominical na garagem da sua casa? Olha, a duração foi 6 anos, irmã. Quando eu iniciei esse trabalho, eu não tinha mesinha, não tinha cadeira, não tinha nada. Eu recorri à minha irmã Edna Martins, que era dirigente da escola dominical, superintendente da escola dominical, e ela me falou uma palavra profética: vai e trabalha. Tudo que você precisar, o Senhor vai colocar em suas mãos. Nesse projeto da escola dominical na sua garagem, a senhora recebia ajuda de prefeitura, do governo, algum tipo de ajuda? Não recebia nenhuma ajuda. A ajuda que eu tinha, na verdade, era da minha própria igreja. Porque com o passar do tempo, eu comecei a ver a necessidade dessas crianças e eu dividia essa necessidade com a igreja. A igreja apoiava? A igreja apoiava, e muito. Chegou um período do inverno, o piso era frio, a garagem é aberta, e mesmo com aquele frio as crianças vinham para a escola dominical. O período da manhã era na minha igreja, eu com a minha família. Quando nós retornávamos, eles já estavam no portão e eu dava almoço para minha família e descia para a escola dominical todos os domingos, das 2 às 5. E assim, como que a comunidade via esse trabalho, a senhora fazendo esse trabalho? Como é que eles recebiam? Olha, eu fui muito bem recebida com esse trabalho, porque era um gesto de carinho, era uma prova de amor ao próximo, porque as crianças chegavam, são crianças sofridas, muito necessitadas, e eu abraçava todas. Eu ministrava a palavra, contava a história bíblica, e o mais interessante, irmã Gilda, eu não tinha material, não tinha lição bíblica, não tinha nada. Tudo que eu tinha era emprestado. Eu usava de tarde, à noite eu devolvia para a irmã trabalhar à noite na igreja. Isso foi por anos.
Então, eu creio assim, quando você está disposta a fazer um trabalho para o Senhor, você não vê dificuldade. A senhora tinha, assim, receio de trabalhar com essas crianças? Não, eu não tinha receio, porque eu tratava eles como meus filhinhos. E pai, mãe, as crianças, todos me tratavam de tia Wanda. E eu tratava ele com muito carinho. Mas até esse tempo, irmã, eu não tinha entrado numa comunidade. Eu cresci, casei e eu nunca tinha visitado uma comunidade. Na época do frio, que eu comecei a pedir para a minha igreja me ajudar, os pastores me deram um apoio muito grande e os membros da igreja começaram a me visitar o trabalho. Aí foi onde eu comecei a entrar dentro da comunidade e assistir de perto a necessidade dos pais dessas crianças. E a senhora tinha o respeito dessa comunidade, a senhora passou praticamente a ter uma visibilidade maior, né? Uma certa autoridade dentro deles. Com certeza, eles me viam com muito respeito e eu cheguei a ser conhecida no bairro a ponto da Igreja Católica me convidar, né, para participar dos trabalhos deles junto à Pastoral da Criança. Eu até participei, levei todo o meu projeto, apresentei lá na Pastoral da Criança. Mas o meu foco não era trabalhar com eles, o meu foco era falar de Jesus para aquelas crianças, onde eles viviam num ambiente de muita violência, e aos poucos eu começava a ver a transformação de vida, não só das crianças, como dos pais também. A vida desses pais começaram a mudar. Nesse período, alguma família dessas crianças aceitou Jesus? Oh, como! Muitas famílias aceitaram Jesus. Porque, irmã Gilda, eu dava escola dominical aos domingos e depois, assim, contava a história para as crianças tal, e eles iam para casa. E os pais queriam assistir à escola dominical, mas não era possível, porque a garagem era pequena. Ah, eles queriam participar. Então o que eu fazia? Eu dava escola dominical para as crianças dentro da garagem e os pais ficavam na calçada, assistindo. É impressionante, se eu mostrar uma foto você vai ver, os pais tudo com as carinhas lá nas grades para ouvir. E eu falei com um dirigente da minha igreja, o pastor Edgar, e eu abri um ponto de pregação para os pais dessas crianças às terças-feiras, porque muitas vezes eu convidava eles para a igreja e eles falavam assim, mas a gente não tem roupa, o falar dele é bem simples, né? Aquelas pessoas assim, bem humildes, não dá para ir. Então eu fazia assim, irmã Gilda, e eu virei uma pastora, eu dava professora de escola dominical ao domingo, e terça-feira fazia o culto. Para os pais das crianças. Para os pais das crianças. E assim, o que a senhora tem, qual a lembrança que a senhora tem desse período, assim, que marcou a vida da senhora nesse período? Esse período teve muitas lembranças, tenho muitas lembranças, mas eu vou fazer aqui uma pergunta. A senhora já viu alguma professora de escola dominical receber um presente num cemitério? É uma coisa meio inédita, né? Não. Sim. Porque quando eu dava a escola dominical, eu precisava dar lanchinho para eles. E tinha um irmão que ele fazia questão de me fazer as doações dos alimentos. Isso na igreja, na igreja. Um irmão da igreja. Certo. E aí o que aconteceu? Ele morreu. E eu fui no sepultamento dele. E eu vi uma pessoa olhando muito assim para mim, eu pedi licença, que eu queria falar que ele era o meu patrocinador. E aí eu não sabia porque aquele senhor de cabelo grisalho me fixava tanto. E ele falou assim, eu tenho uma coisa para falar com a senhora. Eu falei, pois não. Ele falou assim, o senhor Aguiar morreu e antes dele morrer, ele me deixou uma Bíblia. E dentro da Bíblia tinha um recado. Não deixe minhas crianças com fome. E o empresário falou, mas como o seu Aguiar não é casado, não tem filhos? Ah, certo. Eram as crianças do projeto. Projeto. Aí ele me deu uma boa oferta e eu fiz o Natal daquelas crianças.
naquele ano. Isso marcou a minha vida. Mas aí ele continuou ou ele só deu aquela oferta? Não, ele deu... Não, por algum tempo ele me ajudou, depois as pessoas sempre mudavam, né? Sempre mudavam. Mas assim, Deus, né? é Deus, porque eu falei, Jesus, já pensou falar que eu ganhei um presente, não sei o que. E ele ficou muito emocionado quando eu contei a história, quem eram as crianças que ele cuidava. Ele tem um carinho muito grande. Tá certo. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas nós vamos para o intervalo. E você me aguarda só um minutinho que eu volto no instante. Você pergunta, Billy Graham responde. Um livro com mais de 80 respostas bíblicas sobre temas como drogas, perdão, suicídio, ansiedade, sexualidade, culpa, entre outros. Escritas por um dos maiores evangelistas da história. Billy Graham responde. Nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. De volta com o programa Mulher Cristã, nós estamos hoje com a irmã Wanda Libarino, que é de São Paulo. Irmã Wanda, nesse projeto lá que a senhora fazia com as crianças, a senhora era meio que uma mediadora também, né? Sim, nas escolas públicas, quando tinha a direção da escola tinha algum problema com o aluno, com os alunos, de comportamento principalmente, eu era convocada. E nessa época também teve uma violência muito grande no bairro e foi dentro da escola. E eu fui convocada na reunião com a imprensa, com os pais, e eu pude estar falando do trabalho que eu desenvolvia com as crianças, porque naquela época que aconteceu essa violência dentro da escola, eu tinha saído com quase 80 crianças, estava no passeio com as crianças. Quando nós chegamos no bairro, esse episódio violento já tinha acontecido. E Livramento de Deus. Livramento de Deus. E aí eu pude falar que enquanto a população nega um pão para uma criança na porta da sua casa, a violência cresce. Ele vai assaltar o farol porque ele está com fome. Mas que isso não acontecia na minha casa, porque eu acolhia essas crianças. Eu fui muito bem recebida na escola, tanto que a direção da escola foi conhecer a escola bíblica dominical, lá na minha garagem. Foi a diretora, a vice-diretora, e eu também fui convocada no posto de saúde, porque quando as crianças ficavam muito doentinhas, tinha um médico, e o doutor Roberto, ele falava assim, a senhora ama o seu marido, a sua família? Porque eu amo o meu, eu não desço o morro. Aí eu descia, irmã. A senhora ia junto com o médico? Não, eu descia o morro, pegava a criança doente e trazia para o médico ver, porque eles tinham muito medo, né? E aí teve também um episódio que quando eles foram fazer eles construíram um centro de referência da criança lá nesse bairro, e eles tinham que fazer um cadastro das famílias. E ninguém podia entrar. Tinha lugares lá da comunidade que eles não deixavam entrar, os agentes de saúde. Aí eu fui chamada no posto de saúde para falar com a direção, certo. E isso marcou a minha vida, irmã Gilda, porque para o posto de saúde, os agentes de saúde entrar dentro da comunidade, eu servi como testa de ferro, porque eu falei para eles,
pedi autorização lá na comunidade, eu falo com os meninos, e quando eu abri a minha porta no dia seguinte, 8 horas da manhã, estavam as agentes de saúde, tudo com as suas pranchetas, as aventais, eu falei para elas, vão todas uniformizadas, para poder pegar os dados das crianças dentro da comunidade. Mas eu fui na frente, irmã Gilda. Mas eu procurei o meu pastor, procurei a minha igreja, eu falei, esteja orando por mim. Mas em todo o tempo, o Senhor me guardou. Nunca, nesses 6 anos que eu trabalhei, nunca sofri nenhum tipo de violência. Mas a gente vê a escola dominical fazendo a diferença, né? Fazendo a diferença. E teve uma coisa que, teve uma festa no bairro, e na igreja católica, e o padre falou assim, para você entrar nessa festa, você tem que cantar uma musiquinha ou fazer uma dança. Ai, irmã Gilda, foi um presente de Deus. Porque o padre falou, como que é isso? Cada criança citava um versículo bíblico para o padre. E todos entraram. Muito lindo isso. Aí o padre, por isso que eu fui convidada pela pastoral da criança, que eles queriam saber, quem é essa tia Wanda? Mudança de vida, mudança de comportamento. Que coisa, quem faz essa transformação, irmã Gilda? É o Senhor, é a palavra. Quando eu falo para as irmãs, quer começar um trabalho, não veja dificuldade, peça para Deus. E Ele vai, é que a minha irmã Edna falou para mim, comece a trabalhar para o Senhor e tudo que você precisar, Ele vai entregar em tuas mãos. A senhora tem um envolvimento grande com as crianças, uma paixão, né, pelas crianças. Sim. E se dedica a fazer projetos na área infantil, né? Sim. O que é um projeto Natal Solidário, Wanda? Esse Natal Solidário, irmã, surgiu no final do ano, logo que eu comecei a trabalhar com as crianças. E qual foi o meu objetivo? Envolver toda a igreja nesse trabalho. Uma demonstração de amor ao próximo. E os irmãos que iam lá participar, as pessoas crentes, cristão e não cristão, eles começavam a se envolver de tal forma com essas crianças que tinha irmãos que adotavam uma família inteira. E não ficava só no Natal, ficava o ano inteiro. Chegava a Páscoa, os padrinhos estavam lá para abençoar essas crianças. Começou as aulas, começo de aulas. Irmã Wanda, eu gostaria de entrar em contato com o meu afilhado. Será que precisa de um material, de um tênis, de um uniforme? Irmã, e fazia com um carinho. Quando eu menos esperava, estavam pessoas lá no meu portão para abençoar essas crianças. E tinha mais, irmã. Crianças que foram adotadas por uma família cristã e a família adotou durante todo o tempo. Ele começou com a criança com 7 anos e terminou com 15. E esse projeto, ele ainda continua? Está ativo ainda na sua igreja? Olha, irmã, eu tenho fruto desse trabalho. Então conta. Um fruto maravilhoso, que é o Natal Solidário em Chacriabá. É uma aldeia indígena que fica no norte de Minas, onde nós temos um trabalho missionário lá, e são 38 aldeias, e mais ou menos umas 38 aldeias, eu não sei bem a informar para ele, mas são assim, muitas crianças. E esse Natal Solidário chegou até essa aldeia, por quê? Porque um irmão foi e ele achou maravilhoso um monte de crianças, mas ele pensou, se a gente trouxesse o projeto da irmã Wanda por essa aldeia, e deu certo, irmã. Esse ano acho que vai chegar a 1000 crianças. Envolve todo o ministério da minha igreja. E assim, só participa pessoas da sua igreja? Se alguém quiser participar do Natal Solidário, como faz? Sim. Pode entrar em contato com a nossa igreja através do telefone. Pode dar um número do seu telefone. 374366. O DDD, porque você está falando de São Paulo. DDD 011. E também nós temos o Departamento de Missões, né? ADF Missões, do Ministério do Ferreira, e o Departamento de Missões, como esse trabalho se estendeu de uma tal forma, então o Departamento de Missões fica responsável para arrecadar todas essas doações
E, assim, não só o pessoal da igreja, os irmãos da igreja, mas empresários, irmãos cristãos, não cristãos também pode ajudar. E assim, cada ano que passa, vai aumentando mais. O interessante é que vai um ônibus daqui, vai as doações nos caminhões, mas também vai os missionários, os voluntários vão até essa aldeia entregar esses presentes para essas crianças. Esse trabalho, assim, começa o ano todo arrecadando? O ano todo, irmã, porque são muitas crianças. E através dessas crianças, desse trabalho também, porque lá já tem até igrejas, já construímos igreja na aldeia, e através, vai para as crianças, mas nós vamos abençoar também os pais dessas crianças. Né? Interessante. Aí na época do que começa a matrícula escolar, os padrinhos ajudam no material escolar? Sim. Assim, eu vejo que os irmãos, eles ficam assim, as pessoas, né? Elas não querem ajudar só no Natal, no decorrer do ano. Muito interessante. Irmã Wanda, nós já estamos, voltamos com mais programa daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Você me aguarde só um instantinho. Dele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Dentre os comentários devocionais da Bíblia, comentário completo, não há nada igual ao de Matthew Henry. Eu, pessoalmente, tenho o comentário de Matthew Henry há mais de 30 anos e sei o que ela representa pela influência que ela causou na minha vida e no meu ministério. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Mulher Cristã. E a nossa entrevistada de hoje é a irmã Wanda Libarino. Eu ainda não perguntei, com tantos projetos que a senhora desenvolve, dirigente não, a senhora é a coordenadora de círculo de oração de um campo bem grande, né, que é o Ferreira. Como é que a senhora faz para aí o seu momento com Deus? Como é que a senhora divide o seu tempo, equilibra o tempo? Sim, após primeira oração, e eu priorizo a alimentação e a roupa. Porque, interessante. Porque o pastor Levi, ele tem uma vida muito intensa e a agenda dele é muito cheia de compromissos e eu tenho que estar tudo muito bem organizado e tudo à mão para que ele possa não perder tempo. Então eu priorizo essa parte, alimentação, roupa, organização. A irmã Wanda, a gente está falando sobre a roupa porque a senhora já mandou o pastor Levi, o esposo dela, viajar aí com roupa faltando, né, irmã Wanda? Com peças faltando, né? Sim, porque assim, é tudo tão bem organizado, aí eu quis mudar um pouquinho a colocação da roupa. O terno, seu sapato. Assim, era sempre o terno e o paletó e a calça. Aí eu falei, então eu vou mudar a composição. E não deu certo. Não foi bom, ali não gostou, deu ruim, né? Irmã Wanda, qual é para a senhora a postura de uma mulher cristã? Assim,
não pode ser muito faladeira, ela tem que ser uma pessoa séria, ela tem que ser uma pessoa onde as irmãs, é uma pessoa de confiança. Porque nós, como esposa de pastor, somos muito solicitadas, muito procuradas pelas outras irmãs. E se eu não demonstrar uma confiança, uma alta confiança para a irmã, para aquela irmã que me procura, como eu vou poder ajudar? Eu tenho que ser bondosa, calma, tranquila, porque às vezes, irmã Gilda, as irmãs nos procuram, não, elas querem ser ouvidas. Se a pessoa que quer falar e eu não estiver pronta a escutar, porque muitas vezes elas falam e saem mais calmas, porque elas não querem ser ouvidas, né? Então, a qualidade que eu penso assim, que a irmã tem que ser equilibrada, acima de tudo ter um equilíbrio. Irmã Wanda, é comum a obra de Deus a gente se cansar, né? Então tem muitas irmãs, esposas de pastores principalmente, que estão começando agora e muitas estão cansadas já. E assim, então eu queria saber qual o conselho para a senhora dar, a senhora que tem acompanhado aí, que já prioriza alguns itens para nesse equilíbrio, qual o conselho que a senhora dá para aquela pessoa que já está cansada, começando a caminhada cristã? Tire um tempo para você. Nós temos o trabalho envolvido, o tempo todo envolvido com a obra, mas eu tenho meu momento, porque você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde. Para isso eu faço caminhada 3 vezes a semana. Tiro o período da manhã, vou caminhar meus 6 quilômetros com meu esposo, o pastor Levi. Aí isso tem incentivado as irmãs, porque tira um pouco aquela tensão, é um momento seu. Você vai passear, você vai distrair um pouco e cuidar também do seu físico. E outra coisa que eu aconselho às irmãs, novas e mesmo as mais velhas, converse com seu esposo, converse com ele, fale qual é a sua dificuldade e depois você ora. Depois que você orar, você vai ler a Bíblia. Você vai ver que na palavra do Senhor, ela vem no momento certo. Quando você abre a Bíblia para você falar, o Senhor fala comigo, você vai estudando. E outra coisa, irmã Gilda, que eu acho assim maravilhoso. Eu gosto muito de ler. E eu tenho lido bastante livros da CPAD, viu? E o que eu faço? Quando eu leio os livros... Isso é muito bom. Quando eu leio os livros, eu já passo para as irmãs. Porque quando você lê o livro, e aí você vai falando, mas fala mulher, aquele livro maravilhoso, conta a história das mulheres da Bíblia, as mulheres que viveram naqueles tempos. Aí elas falam, mas aonde a senhora viu isso? Eu falei, nesse livro. E o pastor Levi, já quando ele sai em congresso, a primeira coisa que ele me traz é um livro. Porque eu tenho livro de cabeceira. Aí eu falei, não, e eu sou indagada às vezes, mas você tem tempo para ler? Qualquer tempinho eu estou lendo um pouquinho, e isso ajuda. Irmã, como acalma o coração quando você lê. Porque você entra num mundo, outro mundo. Você vai ver que aquelas mulheres sofreram, mas elas venceram. Aí você fala, eu também vou vencer. Então, minha querida irmã, converse com seu esposo. Mas não converse logo que ele vai chegando, não. Um conselho. Serve um jantar, coloca o chinelo no pé do seu esposo, serve um suco. Depois que ele jantar, aí você vai, senta e conversa com ele. Aí ele já está mais descansado, você conversa. E depois você vai orar. E uma coisa que eu aconselho, comece a orar junto com seu esposo. No começo, eu sei que vai estranhar, eles são tão atarefados, não tem tempo. Mas vai. Irmã Gilda, eu comecei a orar com meu esposo e depois contagiou meus filhos. Então, há momentos
que eu oro com o pastor Levi, mas meus filhos participam da consagração e na hora da entrega do jejum nós oramos em família. Isso é muito bom, estrutura muito a família. Um conselho: não fale para todo mundo, converse com ele primeiro, ouça o seu marido. Ao longo da sua caminhada cristã, em algum momento a senhora pensou em desistir? Não, no momento de desistir não, porque cada dia que passa é um novo na minha vida, é um novo tempo, eu estou vivendo um novo tempo. Anos atrás, quando eu trabalhava com as crianças, meus filhos eram pequenos, mas eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre estava vivendo uma novidade de vida. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes disso eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma mensagem de fé, de esperança, principalmente a senhora que vive uma novidade de Deus a cada dia. Minhas queridas irmãs, a minha mensagem é: continue firme servindo ao Senhor. As dificuldades todos têm, mas quando eu comecei o trabalho, eu não tinha nem cadeira para pôr as crianças para sentar, ouvir as histórias bíblicas, dificuldades, mas o Senhor foi abrindo as portas, foi movendo os corações. Então você, minha querida irmã, seja uma missionária dentro da sua casa. Você vai lavar a sua roupa, você vai passar a roupa do seu esposo, se veja como uma missionária. Estou fazendo para o meu Deus, para o meu esposo, que eles também fazem parte da igreja, da obra do Senhor. Ore com seu esposo, ore com seus filhos, e tudo que você precisar e muito mais, o Senhor vai entregar em suas mãos. Irmã Wanda, foi um prazer tê-la conosco aqui no programa Mulher Cristã. Eu espero e conto que a senhora venha mais vezes nos visitar. A porta está sempre aberta, tem sempre espaço no Mulher Cristã para a senhora. Muito obrigada. Deus abençoe a tua vida, a sua família e o seu ministério. Amém. Eu agradeço a irmã Gilda pela oportunidade e assim que possível estaremos aqui novamente. E você que me fez companhia, Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até a próxima.